Matos, 72 anos, mãe de Partilhó, pai da Vanca. Passaram a viver cá em Partilhó e depois migraram. Tinha 5 anos. O meu pai tinha eu 3 anos e a minha mãe, depois fomos lá, eu e o meu irmão e a minha mãe. A minha mãe era professora de modista e professora e tinha muitas pupilas dentro da costura. O meu pai andou no seminário, depois deixou e entretanto foi trabalhar para a Nestlé. Vinha e ia todos os dias para a Nestlé, no laboratório da Nestlé. A Nestlé, nessa altura, teria os seus 11, 12 anos de vida e ele foi trabalhar para lá, dos leitinhos e das farinhas, da farinha Nestlé. Meu pai emigrou quando eu tinha 3 anos e o meu irmão 9 meses. Portanto, foi assim uma família muito abalada nessa altura e a minha mãe, quando eu, 2 anos mais tarde, fomos ter com ele, para a Venezuela. Para a Venezuela. Achou que queria dar aos filhos um bocadinho mais do que aquilo que, como operário, poderia fazer para os filhos da Nestlé. E pronto, também teria qualquer espírito aventureiro, era bastante insatisfeito, portanto achou que tinha que procurar outra vida e talvez mais condições para dar mais aos filhos. Foi isso que moveu muita gente nessa altura para a imigração. Já tinham familiares na Venezuela? Penso que sim, os cunhados tinham. Chamaram aquilo, na altura tinha que haver uma carta de chamada, portanto foram os cunhados, meus tios, de cá de Partilhó, uns construtores fortes cá de Partilhó, os farinhas. Aparecem por aí nas histórias de Partilhó também, nas casas de Partilhó. E então esses meus tios tinham estado na Venezuela. Na altura penso que já não estavam, mas chamaram o meu pai, ele foi para lá. Alguém o chamou, eu só lá estive 8 meses. Portanto, eu voltei para Partilhó no mesmo ano em que fui. Penso que a minha mãe, inclusivamente, lá ainda tirou mais um curso de aperfeiçoamento em modista, modelista, que também conseguiu lá aperfeiçoar, tinha uma academia, minha mãe chegou a criar lá então uma academia de moda e de ensino a jovenzinhos também. E o meu pai era comércio. Estava em comércios, tanto andou em padarias, como em distribuição de águas, como em, não sei se chegou a ter supermercados, era de comércio. Entre ir e vir foram muitos. Sei que estive 5 anos sem ver os meus pais, sei que a minha mãe, entretanto, mais tarde veio, na minha adolescência, o meu pai continuou. E se quer que eu lhe diga certo ou certo, a memória já me falha para saber em que ano é que o meu pai efetivamente regressou, mas foi bastante mais tarde. Tenho memórias da Venezuela, mas não. Mas era muito pequenina. Quando só sabia falar e já era eu que ia às compras, 5 anos, e portanto eu aprendi, sabes, as crianças aprendem facilmente. E porquê que foi embora? Penso que para ir para a escola, não faço ideia, mas penso que foi para para a escola. Sim, que fizesse a escola cá. Mais tarde, 1 ano e meio ou 2 depois, veio o meu irmão também pelo mesmo motivo. E fomos criados por uma avó bastante velhinha, da qual eu tive como herança princípios e valores e maneira de viver, uma filosofia de vida, certos ditos, que felizmente me acompanham até hoje. E para lá, as bases, as minhas raízes foram Partilhó e a minha avó. Não, nessa altura a minha avó já tinha 70 anos, ou 66, 70 anos, costurava, fazia as coisas, fazia a roupinha, só não fazia para mim, mas para ela fazia a roupa. E fazia tudo o que era necessário em casa, não se compravam lençóis feitos, ela tinha que fazer, vinha as senhoras Ferreiras da Silva comprar tecido e depois os lençóis faziam-se em casa, as mantas ela não tecia, não era tecedeira, tínhamos na família tecedeiros, mas ela não era. Mas a minha avó tinha sido sempre costureira e dona de casa, mas sempre costurou tudo para casa e continuava a fazer, inclusivamente, sacas de pão e outras toalhas em patchwork. Eu agora acho que aquilo que era uma coisa valiosíssima. Eu ainda tenho uma saca feita pela minha avó, ou 2. Arranjavam amostras de tecidos nas senhoras de cá, que
tinham casas de tecidos, eram as senhoras ferreiras e as senhoras sapateiras, que têm, inclusive, a Ferreira da Silva eram irmãos de um arcebispo de Braga, que tem agora, na casa onde elas viveram, é ao lado do Novo Banco. E era lá que se comprava tudo o que eram textos para casa. E penso que também os tecidos que a minha avó usava para ela, porque ela nunca mais deixou de vestir preto. Já viúva muito cedo. Minha avó ficou viúva com 52 anos, o meu avô, o pai dos Farinhas, com 56. E, portanto, aquilo foi um golpe demasiado forte. Ela nunca mais deixou de vestir preto. Por baixo, então, tinha as sainhas que ela própria fazia ao tamanho da saia de fora. Se há memórias boas que eu tenho daqui de Partilhó, era ir com a minha avó fazer ir às ferreiras, ir às senhoras, a Maria de Carmo Sapateira, à Celestinha, que era ali ao pé da Senhora dos Remédios, que foi uma casa que veio abaixo, foi demolida, estava mesmo encostada à Senhora dos Remédios, onde se compravam então os tecidinhos para os meus vestidos. E então a minha avó depois, a coisa que mais me lembra e que mais gozo me dava é nestes dias assim de frio e de chuva, ela punha uma esteira no chão e ela costurava e dava-me bocadinhos de tecido e eu cortava à socapa os bocadinhos dos finais da esteira e fazia bonecas com bocadinhos de esteira e tecidos que a minha avó ia lá costurar e assobiar. A minha avó assobiava baixinho. Eu acho que isso é das coisas que me dá mais conforto na vida, é lembrar-me dessas coisas com a minha avó. Porque eu vim da Venezuela com 5 anos, não tinha 6. Eu vim em outubro, em dezembro fazia 6. 6 anos não me deixaram entrar. Mas eu já sabia ler, escrever, fazer contas. Mas tinha aprendido. A minha mãe não tinha trabalho, na altura ensinava-me. Então, nessa altura, lá, e eu vim para cá e a aflição da minha mãe era que eu perdesse aquilo que já sabia. Então puseram-me numa escola, a única professora que me aceitou para meter lá, no meio das outras crianças, era uma senhora que estava com a 3ª classe. E eu no ano seguinte fui outra vez para a 1ª. Não quero saber isto para a minha cabecinha. 5 e 6 anos na altura foi complicado. Mas pronto, depois enverdei e segui tudo normalmente, sim senhor. Então isto até que ano? Até aos 10 anos. Depois fui para interna para um colégio, já não estava cá em Partilhó. Pois, fez aqui A 4ª classe e vinha só de exame de admissão ao liceu, à escola técnica e exame de catequese. Foram 4 exames. Foi interna para onde? Era o Colégio Nossa Senhora da Esperança, no Porto. Foi um corte dramático. Foi aquilo que talvez me tenha gostado mais na vida, foi o corte com a minha realidade. A sua raiz? Lá não tinha nada a ver, eu não sabia, não percebia nada daquilo. Havia muita coisa que eu nunca tinha feito sequer. Para mim foi um corte que eu penso que me marcou para o resto da vida. E onde quer que eu andasse durante 50 anos, em que não voltei a viver cá, uma coisa é vir cá, outra coisa é viver cá, durante esses anos todos, onde quer que eu estivesse e fossem quais fossem as minhas circunstâncias, eu estava sempre com a orelhita guiada quando se falava de Partilhó, da zona de Estarrãs. É que nesses anos em que eu estive em Partilhó, eu participei assim em cheio quando era aqui, ainda. sim. Eu participava em todas as recitas do Clube Partilhoense. Eu corria e fiz tudo o que era suposto fazer quando se vivia numa casa onde havia labradores. Eu não vivia, a minha casa não tinha labradores, mas em frente eu vivia perdida e achada nessa casa. Então, entre cabanais, tirar o leite às vacas. Eu não tirava, mas bebia o leite num púcarozinho sempre. Antes de levar o leite para casa, já tinha bebido um pouquinho de leite. Uma canequinha. Ao ferver, estava quentinho, então vinha de dentro da vaca. Isto parece impossível agora, mas era assim. Vinha, os senhores lavavam as tetas das vacas muito bem, e eu bebia o leitinho
ainda antes de levar, eram uns lavradores que eram amorosos. Eu andei atrás das vacas quando elas andavam no engenho. Portanto, eu vivi intensamente toda esta vida e, além disso, também devia ser uma miúda muito curiosa, porque estava sempre em cima de tudo o que era coisa e todos os acontecimentos, principalmente que tivessem a ver com os teatrinhos, com determinadas... Portanto, vinha sempre à igreja quando eram aquelas festas e participava nas procissões todas, portanto, eu vivi intensamente paralelo. Até que aos 10 anos realmente isso me foi cortado. Essa, eu acho que foi a marca maior de toda a minha vida. Essas récitas de que eu falei, todos os anos havia uma série de participantes em atividade de teatro e teatro musical e eu participei como atriz de 6 anos até aos 10 e penso que aos 11 e 12 depois nas férias ainda voltei a participar e fiz aqui a comunhão solene, fiz aqui o crisma aos 12 anos, já estava no colégio mas ainda continuava a dedicar nas férias. É porque, e não foi só nessa época, muito para além dos meus 10 e 12 anos, houve coisas que eu nem participei da vida dos meus pais, em que eles próprios, depois já estando cá, ou os meus pais, ou a minha mãe só, porque ela chegou a estar cá sozinha, participou em teatros e em operetas aqui também em Pardelo, aqui no Clube Pardilhoense. Havia também o Saavedra, mas penso que era o Pardilhoense o polo de maior atividade cultural a esse nível. E posso dizer com propriedade, com toda a propriedade, que eu sou filha dos encontros que havia entre rapazes e raparigas de aldeias vizinhas. Eu sou filha de um casal que se encontrou numa dessas e com certeza desenvolveu, sim, claro, que com certeza desenvolveu depois essa relação, mas foi num espetáculo ou num baile. Sei que a minha mãe ouviu o meu pai cantar e já não lhe escapou. O rapazinho já não lhe escapou e ele também gostava dela, ela também tinha uma rica voz. Aliás, eles tinham uma voz muito bonita e eram pessoas assim também muito interessantes, os meus pais. Mas foi precisamente num desses bailes ou récita ou qualquer atividade dessas muito frequentes em Pardilhó, que os meus pais se conheceram. Eu nunca participei desses bailes, até porque era miúda quando saí de cá e depois acabou, depois já nunca mais. Mas a minha mãe e as raparigas da idade dela e o meu pai e tantos outros rapazes vinham e ficavam, muitos deles ou ficavam ou levavam as mulheres para lá. Nunca deixou de ter esta... Mas ligação à vida que partilhou nunca mais, porque depois meus pais fizeram casa em Vanca e depois eu já ia para a Vanca para as férias. Depois casaram muito nova, ainda havia essa ideia de que eu fiz o 7º ano, mas depois voltei, 7 anos depois fiz o 12º ano. E voltou para a universidade? Não, fiz o curso de enfermagem e depois a especialidade em enfermagem. Entrei na universidade para fazer algumas cadeiras de medicina, mas já tudo fora de horas. E antes disso ainda estudei, ainda fiz o Instituto Francês, ainda dei aulas de francês em Alvar, foi assim uma vida atribulada. Também fui professora de enfermagem. Entre ser professora e enfermeira, era isso que me ia perguntar. Gostei, acho que aquilo que me deu mais, aquilo que fez de mim algo assim mais, eu sinto mais importante para mim, foi a enfermagem. Acho que acertei. Casou-se cedo? Com que idade? Casaram cedo, com 18 anos. Com 18 anos? 19 tinha uma filha, 20 tinha 2. E parei por aí, felizmente, porque alguém me ajudou nesse sentido, porque não havia preparação das meninas nessa altura. Tive que ler um livro às escondidas antes de me casar, coisas do género. Porque é assim, eu queria ir para a faculdade, mas eu tinha estado sempre interno e havia um senhor que inclusive havia, e ainda está vivo, havia uma pessoa de famílias, de uma família muito amiga dos meus pais na Venezuela, mas que eram daqui de perto, e esse indivíduo que, entretanto, era engenheiro e já trabalhava, e assim, 10 anos mais velho que eu tinha 15 anos e ele
25 e tanto os pais de um lado e do outro acharam que era melhor, enfim, haver já um compromisso. O compromisso é que poderia ter uma miúda dessa idade, mas está bem. Eu não estou a dizer mal de ninguém, era a mentalidade. Era a mentalidade. E eu, quando fiz o 7º ano com 17 anos, podia ir para a faculdade sem fazer mais exames, tinha boas notas, fui sempre bom aluno. E ninguém me ajudou. Eu ainda fui arranjar uns impressos e tal, mas ninguém me ajudou. Porquê, Dona Carmen? Porque eu tinha que ir para uma universidade e ficar lá num lar ou num quarto, fosse uma residência, tinha que ficar Fora de casa. tinha que ficar por lá, pelas ruas de Porto e não aceitavam isso. E então, para quê? Se eu ia casar, e houve uma professora que me disse assim, mas case-se da mesma, mas vá para a faculdade, é tão bom. Eu ia para a medicina. De 7 anos de casada, voltou a estudar. É uma mulher. Aliás, antes disso, eu voltei a estudar. Fiz o Instituto de Francês, que era uma língua que eu gostava muito. Mas foi assim, eu fiz o curso de francês, dei aulas de francês, meteu-se entretanto o 25 de Abril. Fez o curso de francês com 2 filhas já. Claro, eu já tinha muito boa preparação em francês, tinha feito, mesmo indo para ciências, tinha feito francês por minha iniciativa até ao 7º ano, não era normal também nessa altura. Então, tu fizeste a pergunta porque era uma mulher de coragem na época, não é? Não, era uma pessoa talvez inquieta, insatisfeita, não me dizia nada a vida propriamente de dona de casa, porque nunca tinha sido propriamente essa a minha ideia, nem objetivos. Eu nem sabia se tinha objetivos, eu não queria era ficar assim. O que é certo. Já era um objetivo. O que é certo é que dei aulas no ensino oficial, porque tinha preparação suficiente para isso. Depois veio 25 de Abril, recordo-me de ter as minhas 2 pequeninas lá no infantário em Ovar, de ter chegado à escola, eu não tinha ouvido nada, não tinha percebido nada de chegar à escola, estava tudo em reuniões, assim, as pessoas muito inquietas, eu só dava aulas de manhã e à noite. Cheguei à escola e então disseram que tinha havido uma revolução, e eu bem, chamei buscar as minhas filhas. Pronto, e não houve aulas nesses dias, acabámos, e não me lembro assim muito mais, a não ser aquelas coisas que toda a gente se lembra da televisão e de alguma inquietação, nomeadamente nesta zona, e eu estou a falar aqui na nossa região ribeirinha, nesta zona as pessoas eram muito acomodadas em termos políticos, pelo menos aquelas que eu conhecia que eram do meu círculo de amigos e família, muito acomodadas ao regime anterior, mais ditatorial. E andava tudo cheio de medo, muita gente com problemas, havia aquele medo que as pessoas fossem denunciadas, nem só da PIDE, mas que fossem denunciadas como da direita. Não, aqui eu antes não tinha consciência política, sim, mas depois eu próprio não tinha grande consciência política, vivia acomodada mais ou menos na minha realidade. Ganhava suficiente, o meu marido era engenheiro, também ganhava bem, eu na escola também ganhava. Não estávamos assim com grandes inquietações a certos níveis. Depois do 25 de Abril tivemos aí um ano que o Iprocó foi o facto de eu, como era num quadro de uma fábrica e ganhava 50 contos por mês, congelaram o ordenado dele e eu depois deixei de dar aulas porque entretanto já não queriam dar assim uns horários muito esquisitos, portanto no ano letivo seguinte já não vim dar aulas. E foi quando decidimos então ir viver para o Porto. Só que fomos viver ao Porto e comprámos casa. Naquela de que talvez ainda fosse normal e possível. Pronto, foi complicadíssimo porque ele com o ordenado congelado e eu para ir estudar. Fomos para o Porto para eu ir estudar, para eu ir para a medicina, para a faculdade de medicina. Não, apesar de todas as circunstâncias, era um casal atípico para a época. Talvez um
uma classe média. Mas quando eu digo atípica em termos de forma de estar perante a vida, Sim, porque não era eu normal. estudei sempre, Não é? continuei sempre a estudar. E ter um marido Ele nunca me cortou as asas, Já a esse apoiava, nível nunca me cortou que as acabava asas. por apoiar. E depois acabei por então tentar ir para a medicina, só que acontece que nessa altura havia o serviço cívico, inventaram nessa altura o serviço cívico, sabe, foram muito conturbadas, essa época, os 75, 74, 75, foi muito complicado. E eu fui para lá em princípio de 75. Foi muito conturbado e entretanto aparece o serviço cívico. Estão duas meninas, uma com 2 ou 3 anos e outra 3 anos e outra com 5 anos. Eu disse, vou agora para onde? Para trás dos montes e não sei para onde para fazer o serviço cívico. Isso não posso. Então desisti. Mas como tinha o 7º ano, pedi à universidade e era mais velha, já nessa altura já tinha os meus 24 anos, 25, foi uma corrida à enfermagem. Eu não fui por corrida, foi porque realmente, tirando a medicina, aquilo que me apetecia mesmo pensar era então na enfermagem. Eu estava decidida a fazer qualquer coisa. E houve uma pessoa que me disse, mas com a sua formação, com a sua formação académica, entra perfeitamente no curso geral de enfermagem, que havia os auxiliares e disse, não, entra e pronto, e não sei o quê. E essa frase, dita por uma jovem, mais jovem até do que eu, ficou-me, e eu disse, pronto, vou mesmo tentar a enfermagem. Eram 500 pessoas para 120 lugares. Foi outra confusão muito grande, muito grande, muito grande. Eu sei, cheguei a certa altura, eu com as minhas filhas num colégio, a fazer um esforço imenso e a gastar dinheiro, porque eu tinha que gastar dinheiro para o curso. E nunca mais se decidia nada sobre a enfermagem. Eu disse assim, cheguei, foi a primeira vez que levantei a voz naquele anfiteatro e disse, acho que estamos a perder tempo, que nos está a fazer falta. E se os outros não têm mais nada a fazer, eu tenho, porque eu sou casada e tenho 2 filhas. E eu vim para fazer um curso, não foi para discutir política. E então, quando eu falei assim, as coisas, digamos que as discussões acabaram. E então passou-se à fase de escolher turmas, porque ninguém queria impor nada, as pessoas tinham medo de ser saneadas. Sim, exatamente. Então demitiam-se um bocado de certas coisas, que não começaram. Claro. E então, estou a falar das professoras, Sim. das docentes. Então, pronto, fiquei logo com uma turma de 30 pessoas e fiquei logo delegada de turma, porque, como se percebe, eu sempre tive uma certa tendência para a liderança. Já na escola era líder. Porque eu na escola, muitas vezes, a minha professora ia para fazer 1 ou 2 horas de cartas de condução e eu ficava a tomar conta das minhas coisas. E, portanto, porquê? Porque tive essa tal início da vida, de aprendizagem muito cedo. Eu digo que tomo conta de mim desde os 6 anos, digo desde os 5 anos de idade. E é verdade, porque ninguém me vinha trazer à escola. Foi uma fase difícil em termos até económicos e financeiros, porque aí eu tinha também que pagar o curso. Sim, claro. E era tudo ordenado. E o meu marido e congelado. E a seguir fiz uma especialidade em enfermagem, a seguir fui para a faculdade. Portanto, eu nunca parei de estudar. E depois passei a dar formação. Passei sempre a dar formação, fiz sempre, desde sempre formação onde estive. Pronto, mas isso já é a minha inquietação, a minha curiosidade, o meu gosto de partilhar. Vinha com alguma frequência aqui a Portugal? Não, nem Partilhão nem Avanca, era mesmo Porto. Não tinha cá ninguém, assim, próximo não tinha. Os meus pais, entretanto, voltaram para a Venezuela quando eu casei, e o meu irmão também. Eu deixei de ter cá família, assim, minha família nuclear. E o seu marido, a família dele era da Avanca? De São Martinho da Gandra, portanto, quando íamos era lá. Aqui não tinha ninguém, nem a Avanca, não estou a falar da Avanca, a Avanca não me atraía especialmente. Mas tinha família, mas não ia lá. A minha família era aquela mais próxima, era de Partilhão. Tinha família em Avanca, não vou dizer que não tinha, os meus avós eram da Avanca e tinha lá uns tios, mas desde que fui para o Porto, praticamente aquelas não eram as minhas raízes estavam. Mas houve um corte, então, durante alguns anos. Muito grande. E sentia falta? Muita falta. Sempre que eu ouvia falar de Partilhões, eu vou-lhe dizer uma coisa que até hoje me dói. Como havia a família do meu marido em São Martinho, e lá estavam os pais dele,
e uma avó, assim, era sempre, e a Chara era sempre lá, nunca se ia à banca, raramente, eu não digo que nunca viesse, nunca Claro, fosse à claro. banca, mas aqui a partir lá passou até a ser menos. E houve uma altura em que a minha avó foi viver para a casa da minha mãe. E no dia 1 de dezembro, em que nós tínhamos ido não sei onde, porque viajávamos bastante ainda assim, eu no dia 1 disse ao meu marido, eu queria ir ver a minha avó. Ela estava na casa da minha mãe, nessa altura em inverno. Hoje é feriado, mas amanhã, hoje é feriado, amanhã estás em casa, podes ir ver. E eu fiquei contrariada, porque me apeteceu ver a minha avó. Naquele dia. E nesse dia ela morreu. E essa dor ficou-me para sempre, porque eu quis viver, eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó. E, portanto, tudo isso, e ter cá a minha avó, de vez em quando vinha a Parelhó, não digo que não, e até com as minhas filhas, vinha ver a minha avó. Enquanto ela viveu, eu vim vê-la, de vez em quando passava cá, ver a minha avó. O resto, não dizia assim muito mais. Mas também lembrava-me da minha infância, eu tive a vida amadora e tive história. Eles agora têm os filhos e eles aceitavam lá em casa, era como se fosse mais uma, eles tinham pai 8 ou 9 filhos, mas eu era mais uma e eu andava sempre por lá a brincar, a banal, junto sei lá, com os filhos também. E fazia-me falta aquela rua, aquele bocadinho da rua onde eu nasci e vivi, e a senhora que me ensinou a bordar, que tinha sido aprendiza da minha mãe. A senhora que me ensinou a bordar com tudo cruz era uma senhora que ainda é viva, que tinha pai 13 anos mais do que eu, e que agora elas encontram-me e dizem assim, eu andei contigo ao colo, eu estava contigo quando tu nasceste. E eu digo, olha que bom, quando vejo estas pessoas fico tão agradecida por elas me falarem. Porquê? Porque de facto eu perdi muito contacto. Eu aprendi tudo. O que foi básico para a minha vida, aprendi cá em Parelhó com esta gente. Quando regressei mesmo foi há 13 ou 14 anos, quando me reformei. E, entretanto, vim ajudar uma filha que, entretanto, foi viver para a casa, uma casa dos meus pais. E que também ela foi fazer um curso com 4 filhos já. Essa já tem duas licenciaturas e sempre já casada e com filhos. Casada não, primeiro. Tinha 4 filhos e eu vim para cá para ajudar a ela própria fazer aquilo que não tinha conseguido fazer antes. Quando se reformou, teve vontade de vir para aqui? Quando me reformei imediatamente, não. Eu reformei-me em 2008 e só vim em 2009. Nessa altura eu tinha uma casa maravilhosa em frente à praia, em Lavra. Uma casa lindinha, pequenina, mas uma coisa maravilhosa. E não queria vir. Minhas raízes aí já não eram as mesmas. Só que, felizmente, a minha filha então precisou de ajuda e eu vim para ajudar aquele ano. Não vim de casa, não tirei nada de lá, nada, porque era para voltar. Já não voltei, pronto, fiquei cá. E então aí, pela mão do Sr. Domingos Diogo, redescobri Parelhó, descobri a realidade atual de Parelhó e vim aqui encontrar muitas das coisas que eu tinha nas minhas memórias e disse, há quanto tempo eu não vi esta expressão, há quanto tempo eu não vi esta palavra. Esta maneira de certas mulheres se vestirem, eu há quanto tempo não via isto, percebe? E vim aqui encontrar o que restava das minhas lembranças, das minhas memórias. E pode crer que foi outra revolução na minha vida, porque nesta altura eu vivo em Avanga, certo? E gosto das pessoas gostam de mim, eu gosto de algumas pessoas, também de lá, não é? Conheci muitas delas, mas o meu apego está mesmo aqui em Parelhó. Porque vim redescobrir, e as pessoas falam comigo, talvez eu ainda mantenha alguns traços de quando era pequena, e então as pessoas conhecem-me, as minhas colegas, as aprendizas da minha mãe, vêm-me dizer que andaram a olha, eu vi-te nascer, ou melhor, não vi-o nascer, mas eu dei contigo ao colo, eu dei-te de comer. E mais percebe, e isso tem sido. E depois entrei num grupo de música tradicional portuguesa que tem muito pendor aqui para as coisas tradicionais de Parelhó. Então, fantástico, foi fantástico. Passado 50 anos, quando chegou,
O que é que sentiu de diferente? Ai, senti algumas diferenças, mas o que me tocou mais foi aquilo que ainda sentia parecido. Agora, claro que encontro um partilhó muito privado. Atenção, porque há por exemplo, a renovação do centro de partilhó, eu já tinha dado conta de que ela existia, eu tinha vindo cá, já passado para a Torreira, porque eu tenho também lá uma casinha na Torreira, e assim, eu passava aqui, portanto, conhecer a parte verificada de partilhó, já sabia que estava diferente. Infelizmente, a casa onde eu nasci, que também ainda existe, também tinham estragado a traço dela, pelo menos o aspecto dela. Mas o que me pareceu é que realmente as pessoas estavam muito mais evoluídas, muito mais modernas em alguns aspectos, para bem, outras nem tanto, mas que havia ainda muita memória que me tinha ficado e que valia a pena voltar a lembrar. E então o que é que eu fiz? Comecei a tentar meter-me, entrosar-me em grupos, em pessoas que me iam conhecendo e que eu ia tentando por umas saber de outras. Foi a única maneira que eu encontrei, porque família praticamente eu já não tenho cá nenhuma. Vizinhos também já morreram. Portanto, o que é que me resta? São colegas que vinham-me dizer quem eram, amigos de infância, e as tais pessoas que me ajudaram quando a minha mãe não estava cá e onde a minha avó pedia que me deixassem lá bordar. Fui ver onde é que eram as mestras que nos ensinavam costura e às vezes também contas e mais não sei o quê, mas eu não ia para a mestra para aprender, eu ia para a mestra para fazer, para aprender umas coisinhas de costura e para passar o tempo. Minha avó, também não, antes queria que eu estivesse com outras crianças, mas digamos que eram as amas desse tempo, ou os infantários não, como é que ia dizer, os ATLs desse tempo, eram as mestras, e eu fui tentar saber esses lugares todos, e fui descobrindo e fui encontrando coisas que tinham nas minhas memórias, porque na realidade em Partilhó eu só comecei a conhecer as pessoas quando vim para o grupo, onde estava, para o grupo dos Ventos da Ria, onde eu comecei a fazer parte só em 2013. Quando era criança, lembras-te dessa forte cultura? Lembro. E quando regressa, ainda sente que há essa cultura? Não. Então, já não sinto que haja esse tipo de cultura, porque eu, por exemplo, nunca mais soube de récitas e quando vim para cá e comecei a fazer parte do grupo, comecei então a descortinar alguma coisa que havia e cheguei à conclusão de que havia muito pouco. E com aquilo que eu acabei depois por saber, que os meus pais tinham participado enquanto adultos jovens, adultos de 40 anos, assim, e tinham participado em coisas que eu desconhecia, mas que já não se faz agora. Basicamente o que eu conhecia era teatro e as procissões de São Pedro, onde toda a gente participava, e eu agora venho ver as procissões de São Pedro e lembro-me de quando aquilo era uma coisa enorme, e eu também lá andava dentro, não é? Eu agora vejo muito poucos miúdos a participar. Qual era a participação de uma criança na procissão? Vestida de anjinho ou vestida de um santinho qualquer. Ou então depois ligada a uma atividade que havia, que era a JOC, que era a Juventude Operária Católica. E eu na altura ia a tudo quanto era igreja e no mês de maio ia com a minha avó à missa ao domingo, mãe, todas essas coisas. Mas depois passei a fazer parte da pré-JOC. E então, já mais crescidinha, ia já com uma fardinha de pré-joc, que era uma sainha azul, uma blusa branca, e íamos todos participar, às vezes pegar numa fita de qualquer coisa. Era essa a participação, mas aquilo era fantástico, o São Pedro era fantástico, havia bolinhos, havia fotografias. As crianças iam vestidas de anjo porque queriam ou era resultado de promessas? Eu penso eu, e na minha altura, penso que não era resultado de promessas, é porque vinham pessoas pedir à minha avó para eu ir vestida de anjinho. Mas desconfio que havia, e penso que talvez ainda hoje haja, quem cumpre promessas. Pelo menos, por um paralelismo que eu faço com Lavra, que é uma zona piscatória onde ainda mantém muitas tradições, muitas. Lá é por promessas.
Tem muitas discussões com a senhora Fátima e com a Santa Rita de Cássia, então todas mulheres já idosas e todas ainda vestidas de Santa Rita, desde pequenitas a mais velhas a sério, e com aqueles tapetes nas ruas, e eu faço um certo paralelismo e penso que nessa altura aqui em Partilhó também seria por promessas, e se calhar agora os poucos que vão ainda é por promessas. Como é que era o São Pedro da sua infância? O que eu me lembro era a procissão, eram os foguetes, e eram barraquinhas e bancas com doces e Já que havia tocinhos, sei lá, bolachinhas ou tocinhos de gema. Eu acho que já havia nessa altura, não sei, ou regueifas, não sei. Já tinham não pessoas de fora de bem. Depois vinham vir, ou não sei se eram de cada terra, eu sei daqui muito novo. Portanto, isto foi em 1960 que eu saí de cá. Portanto, entre 50 e 60, e havia a banda, as bandas, a banda de músicas. Mas as bandas daqui, da terra. As bandas da terra, a banda nova e a banda velha, de onde eu tinha pessoas de família a tocar. Aliás, Eram rivais essas duas bandas? eram os meus avós, o meu avô, que eu já não conheci, morreu 4 anos antes de eu nascer, e os meus tios foram fundadores de Saavedra Guedes. E então um dos meus tios tocava precisamente na banda nova, que era uma rivalidade com a banda velha. Mas pronto, disso eu acho que ainda tenho consciência. E essas bandas a tocar, aquilo era e foguetes, e a missa, eu lembro-me dessas coisas, mas assim, nós manjamos cá. A Senhora dos Remédios, eu não sei se nessa altura já havia, mas acho que havia uma festa, pelo menos religiosa havia, que a minha avó, havia missa na Senhora dos Remédios nessa altura, que a Senhora dos Remédios, não sei se tem noção de onde é o templo mais antigo de Partilhó, 1717, que este ano nós fizemos a Rota das Capelas, eu tive a possibilidade de discutir essas coisas. E então acontece que nesse dia havia missa e era mais cedo do que na igreja, então há que levantar muito cedo da cama, e a Senhora dos Remédios celebra-se em dezembro, de maneira que eu lembro-me de vir, a minha avó com o seu chailinho, que era um chaile assim, ela tinha um chaile de verão, um chaile de inverno, era grosso, e ela vestia um casaco grosso, mas eu enfiava a mão no braço dela, e lembro-me que era muito cedo, era mais cedo do que na igreja. E era basicamente só. Tinha uma vida muito intensa em termos culturais. E quando não estava na escola, fazia os deveres, andava a brincar nos campos, Maria Rapaz, mas era. E tinha uma outra amiga sempre que ia lá para casa e ajudava a minha avó a plantar batatas, que não era de lavradora, mas tinha o senhor que vinha fazer isso, o senhor da frente, e eu adorava ajudar e pôr as escovinhas na terra. Portanto, eu ainda hoje me sinto bem mexer em terra, sério. Pronto, mas descoberta de Partilhó, repare uma coisa que eu vou também agora aqui confidenciar. A minha participação nas récitas era de tal ordem que eu ainda em setembro deste ano, foi para o Partilhoense um pequeno teatro, uma sequência de cenas, em que uma delas era um pedido de namoro todo cantado com um medley, mas é comprido, e eu lembro-me disso de quando andava aqui fixei de tal maneira, porque eu assistia aos ensaios dos outros, também tinha o meu ensaio, e aquilo ficou-me de tal ordem, que é um medley. Com uma miúda com 10 anos, aquilo teve que ter impacto, acho eu, claro, porque senão não aguentava. E nós pusemos outra vez em cena. Fizemos uma sequência, desde a serenata ao pedido de namoro, que era essa questão, depois o namoro deu em casamento, já a criança a cantar uma música que eu cantava também, de Dorme, Dorme, meu menino. Depois eu cantei ainda uma música que também cantei quando tinha uns 14 anos no festival, Valdecâmara, mas que é Os Caseiros Doirados, que descobri que há um grupo no Minho, em Valdecâmara, precisamente, que o canta, e no final, pronto, foi assim uma sequência muito gira, mas esse medley,
Eu cantei, e depois as pessoas lá arranjaram a maneira de nós, e com 4 pessoas fizemos um teatrinho, e o ano passado também fizemos. Toda a gente ficou, queremos mais, quando é que vocês fazem mais teatro? E toda a No grupo que eu liderei durante uns 6 anos. Quando eu vim para o grupo aqui de Partilhó, descobri que o Sr. Domingos Diogo tinha de facto feito um repertório bastante grande, um acervo enorme de músicas tradicionais, não só daqui da zona, mas também do país. Acontece é que daqui da zona essas músicas tinham muito a ver com a atividade, com o trabalho das pessoas daqui. E então houve um ano, no ano seguinte a eu ter tomado posse, e definimos como conteúdo programático dinamizar a cultura da tradição em Partilhão. O que foi uma responsabilidade muito grande. Entretanto, o Sr. Domingos adoeceu. O grupo que era só cantar, ir aqui e além e cantar, passou a ter que ter outro rumo, ter que se reinventar, porque ele deixou de poder tocar acordeão, não aceitava que se fosse tocar com a menos qualidade do que aquilo que ele estava habituado, tinha imprimido ao grupo, então tivemos que optar por outras coisas. Digamos que deixámos de cantar tanto e praticamente deixámos de fazer espetáculos de cantares para o exterior, mas passámos a dar visibilidade ao grupo de outra forma. Enveredámos, por minha sugestão e da direção, enveredámos por outros aspectos, também ligados aos usos e costumes e tradições, em que cantamos sempre alguma coisa, mas pomos a comunidade, chamamos a comunidade, mobilizamos. Se houve alguma coisa que eu me orgulho de ter feito nestes anos, foi precisamente termos conseguido, com uma série de iniciativas, mobilizar a comunidade e a comunidade passar a não só a ver o grupo que canta para a comunidade, mas a intervir no grupo. De maneira que fizemos uma atividade no dia 17 de 2017, em que mobilizamos 60 pessoas de 3 aldeias, aqui há aldeias, vilas, pronto, Pinheiro, Partilhó e Avanca, foi a Festa das Tradições, em que escolhemos 12 músicas, as quais conseguimos ilustrar com pessoas ao vivo. Não sei se está a ver o que isto foi. Eu só sei que marquei 200 e tal peças de roupa que andei a pedir por várias pessoas, para as pessoas vestirem, e olha, foi fantástico. E depois disso já fizemos outras atividades em que as pessoas se sentem mobilizadas. A comunidade aqui de Partilhó. Eu acho que era muito mais dinâmica, mas eu aí era muito bonito. O clube enchia-se para os teatros, as pessoas iam às festas, iam ver as bandas a passar, havia uma série as pessoas deslocavam-se, saíam de sua casa para irem ver as coisas. Também não havia, se calhar, muito mais... Não havia tanta televisão. Sim, não havia. A televisão na minha casa veio em 1960 e foi o meu pai que a trouxe quando veio da Venezuela e não sei o quê, mas juntavam-se lá dezenas de pessoas, porque não havia assim muito mais onde ver. O que eu quero dizer com isto é que, na altura, eu acho que havia uma grande dinâmica. As pessoas já estavam à espera daquilo que se ia passar em Partilhó. E vinham. E se vinham de fora, também vinham as pessoas de Partilhó. Agora, nesta altura, o que me pareceu é que, das primeiras vezes que eu participei com o grupo, ou até no Orfeão, também fiz parte do Orfeão e vim cá, vi muito pouca gente no clube, apesar do grupo se esforçar e apresentar coisas com muita qualidade e não sei o quê. Vi pouca gente. E disse, então isto tem que mudar, isto tem que se chamar gente. E foi aí onde nós começámos a ir. Se as pessoas não vêm ter connosco, nós vamos ter com as pessoas. E de alguma forma isso aconteceu mesmo. E começámos a ter outra visibilidade, tanto a nível de música, como a nível de uma coisa que eu penso que foi fundamental para dinamizar o grupo e a comunidade, foi passeios temáticos de bicicleta. O que é que aconteceu? Começámos a fazer passeios com
temas ligados à essência da tradição de Partilhão. Coisas, aquilo que já existe a nível de ribeiras. Marco Pereira até nos fez depois uma história, um pequeno resumo em cada ribeira, falava-se daquela ribeira. Depois foram tecedeiras, visitámos tecedeiras a trabalhar e deixámos uma placa da história de cada uma dessas tecedeiras e fomos visitá-las ao cemitério e está lá uma placa. Isso mexeu muito com as pessoas. No ano seguinte eu fiz uma brochura sobre história das tecedeiras mais antigas, das casas das tecedeiras mais antigas, cá em Partilhão. E fizemos um novo passeio sobre isso, então distribuímos gratuitamente essas brochuras para as pessoas saberem o que tinham em Partilhão, ou o que tinha havido em Partilhão. Depois, antes da pandemia, o último foi precisamente os construtores navais. Ainda eu não imaginava que andavam a fazer homenagens ou a pensar nisso. Fui ver como se faziam barcos. Para a casa do senhor, fui fazer fotografias, para a casa do senhor Esteves e para a casa do senhor Felisberto, para os estaleiros, andei a tirar feita a tolinha a incomodá-los, coitados, mas fiz então também sobre isso, e isto, as pessoas começaram a aparecer, 120, 130 pessoas, a almoçar na Ribeira da Aldeia, ter jogos tradicionais. Portanto, é o que eu digo, não vinha a população, nós fomos ter com a população. E essa mobilização tem dado resultado. E o ano passado fez capelas. também foi giro. Muita gente não sabia bem das capelas. Sim, mas olha, eu que me lembro, então, era assim. Lavradores, eu penso que a comunidade era uma ruralidade intensíssima. A maior parte das pessoas viviam das terras. E os que não tinham terras eram jornaleiros. Trabalhavam para aqueles que as tinham. Ok, também recebiam por isso. Também não vamos ignorar essa parte. Havia não sei se era uma parte muito significativa, mas havia gente aqui que trabalhava muito na ria. E na ria não só apanhavam o moliço, que depois ia ser, os moliceiros não é por acaso, é porque a ria tinha muitas algas, muito moliço, e apanhavam grandes carregamentos de moliço, que depois eram transportados por carros depois para as terras. Portanto, e não só, porque não havia só moliceiros, havia pescadores, e enguias era uma fartura, enguias e robalinhos, lembro-me perfeitamente. Agora, quando vou para a Torreira, ando sempre à procura dos robaletes da ria, mas havia aqui na praça, comprávamos enguias e robaletes que eles andavam quando saíamos da igreja. Quando saímos da missa, havia sempre enguias e robalinhos ou robaletes a vender. Porquê? Porque os pescadores também viviam disso. Dos jornaleiros havia a classe, as jornaleiras, as mulheres, não ficavam por ser só jornaleiras, assim como os homens, os que não tinham as terras, ou que até as tinham, mas principalmente os que trabalhavam por conta de outrem, muitas vezes à noite as mulheres tinham o seu tiar e trabalhavam para a casa e também para as casas, 5 ou 6 casas que havia de tecedeiras que davam emprego a muita gente e vendiam os tapetes e as mantas e de Partilhão por muitos sítios, mandavam-nos para Lisboa, mandavam-nos para Setúbal, mandavam-nos para o Norte. Pronto. E então, mas havia quem trabalhasse para essas senhoras. Então as mulheres ficavam em casa, tomavam conta dos filhos, acabavam de fazer o jantar, deitavam os filhos e iam tecer. E com esse tecer, não só forneciam a casa do que era necessário, desde aventais a saias e a mantas para a cama e a tapetes, e também ainda trabalhavam por conta, à peça, por conta dessas casas de peso que havia cá na terra. E eu tenho a lista delas todas, nessa tal brochura que fiz histórica das tecedeiras. Os homens, os jornaleiros que trabalhavam de dia nas terras, iam para a pesca, muitos deles à noite. Eles dormiam pouco. Às vezes, sabe quando é que dormiam, principalmente no verão? No intervalo, quando havia mais calor, mas não era em casa, era no meio do milho.
Fizeram-se muitos meninos, inclusivamente, no meio do milho. Me disseram. Me disseram. Portanto, descansavam, muitas vezes era no intervalo do almoço, à sombra do milho ou das árvores. Porque de noite eles dormiam pouco. Portanto, isso era um fator económico ali pelos anos 30 e tal, 50, 50 e tal. Já eu nascida e ainda havia muitas tecedeiras. E as miúdas umas iam para a costura, outras iam para tecer. Na costura só quem tivesse mais dinheiro, porque não recebiam. E se calhar ainda tinham que pagar a quem lhes dava, penso que sim, que tinham. E nas tecedeiras já começavam logo a ganhar qualquer coisa. Logo começavam a tecer, a pintar, a ajudar, se fosse no que fosse. A pintar, eu quando falo em pintar, é os tecidos. O trapo não vinha com as cores que as senhoras de Partilhó queriam. O tapete de Partilhó é muito vivo. São umas cores muito vivas. E então eles eram tingidos nas próprias casas. Normalmente? Com grandes panelões. Eu falei com pessoas que passaram por isso. Grandes panelões, água a ferver e uns tintos que vinham também não sei de onde. E era em casa que os teciam. Com os vermelhos, com os azuis, com os verdes, conforme aquilo que tinham de encomendas. E as meninas iam para lá, começavam a ajudar e já começavam a ganhar. Pronto, algumas depois aprendiam a costurar mais tarde e tal. Portanto, houve uma fase em que a tecelagem feminina, em Partilhó, havia um único tecelão, um homem, mas de resto eram tecelãs, era um fator económico importante. Já não só para compor o orçamento da casa, mas também mesmo quase como uma indústria artesanal, caseira, sim, mas com alguma importância económica. Depois, a parte da construção naval também. Portanto, eu lembro-me que realmente havia muita gente a fazer barcos por aí. E eu, quando estive a fazer essa investigação, cheguei à conclusão que houve aí mais de 30 estaleiros simultâneos, e alguns nem estaleiros eram duas árvores assim, e debaixo à sombra faziam-se os barcos, nem tinham estaleiros propriamente construídos, outros tinham, mas... E havia grandes mestres da construção naval, e isso também foi um sinónimo de riqueza aqui. Assim como a construção civil, mas depois havia os mercantéis. Os mercantéis era sal, materiais de construção e uma série de coisas que vinham pela autoestrada que nós tínhamos, que era a Ria da Aveiro. Não havia estradas para caminhões e os carros depois não andavam por aí. De onde é que vinham as coisas de longe? Depois passou a haver comboios, mas antes dos comboios era a Ria da Aveiro. E então vinham essas cargas todas. Eu tive 2 tios, uns grandes, fortes construtores aqui de Partilhó, e muita gente descarretou. Havia uma outra profissão que se calhar ninguém falou nela, que era os carreteiros. Os carreteiros eram as pessoas que tinham as juntas de bois e os carros para carregar aquilo que vinha pela via náutica, pela via da Ria de Aveiro, e que depois chegavam à Ribeira da Aldeia. Basicamente era o maior centro de estaleiros e de comércio, e até mesmo para a reparação de coisas, tudo era ali, e Ovar. Mas aqui em Partilhó havia, então, os carreteiros tinham juntas de bois que iam buscar material de construção. Eu falei com uma senhora tecedeira que me disse assim: o meu pai, e ela chama-se a senhora Lourdes Carteira. Carteira é das cartas, não é nada. A junção, é diminutivo de carreteiro. Porquê? Porque o pai era carreteiro. E eles tinham de trazer esses materiais que vinham pela ria de longe, e depois chegavam aqui os bois, estavam lá com os carros para acarretar para onde era preciso. Os meus tios receberam muito material de construções assim, no início da vida deles. Eu não tenho bem ideia disso, mas sei que houve no sítio onde está, perto de onde está agora a junta nova, que os meus tios também foram lá, mas que era o sindicato, era o polo de Aveiro, do Sindicato Nacional dos Construtores Navais. A vantagem não era só ter aqui o sindicato, a questão é que daqui partiram pessoas
tiveram imensa influência na construção naval de tipo mediterrâneo, que é o que nós tínhamos aqui de Funchal, para Algarve, Lisboa, até para outros países, mas principalmente cá, se for ver o Tejo, certas embarcações do Tejo, e se for ver os barcos típicos do Rio Arede, em Portimão, isto foi obra dos construtores navais de Partilhó. De Partilhó ou da Ria de Aveiro. De Partilhó era o mais forte, mais do que Mortosa. Mortosa até quase que nem, uma altura em que a Mortosa nem existia como conselho independente. Mas isto tem mão, tem aqui o dedo deles. E ainda há outra coisa engraçada. Os senhores levavam a arte da construção naval, mas também levavam as mulheres, que eram vareiras. Vareiras de Ovar, vareiras daqui, que eram peixeiras. Vareira é de Ovar, porque aqui eram peixeiras. Até houve homens peixeiros também. As mulheres de canastra e os homens com dois cestos aqui ao ombro. Mas essas mulheres em Lisboa passaram a ser as varinas, a pregoar o peixe. E, portanto, mas elas foram originárias daqui. Portanto, eu arrepio-me de cada vez que penso que esta terrinha conseguiu assim expandir-se. Mas isto eu também sei agora. Há 10 anos esta parte. Mas não sabia. E ferreiros. E havia muitos ferreiros e ferradores. Dos animais. Dos animais e dos carros depois, e das cabilhas para os barcos. E dos pregos para os barcos. Não eram as cabilhas são de madeira. Dos pregos para os barcos. Haviam fazer milhões, eu acho que houve ferreiros que fizeram milhares. As pinturas, sempre houve mestres pintores, mas ainda existem pintores cá em Partilhó, o Sr. José, que trabalha, penso que ainda trabalha para o mestre Esteves, e na Mortosa também existe. Mas esse, pronto, isso não era assim uma grande fatia da população. Claro. Penso que entre jornaleiros, cedeiras, costureiras, construtores civis e construtores navais sustentou a economia de Partilhó durante o século. E os imigrantes depois. Depois passou a imigração. Era uma sociedade fechada? Não me parece. Não sei se seria assim tão fechada como isso. Talvez houvesse pessoas, mas daquilo que eu conhecia na minha realidade, os vizinhos ajudavam-se uns aos outros. Era uma cidade de interajuda? Era uma cidade de interajuda, sim senhor, porque eu lembro-me bem disso, que os vizinhos eram uma ligação quase familiar, e às vezes não eram vizinhos tão próximos como isso, eram até um bocadinho mais longe. Havia muita noção de que sozinho é muito difícil, e havia dificuldades. Eu lembro-me perfeitamente que todos se juntavam, as desfolhadas e outras coisas. Não, agora é muito romântico, mas na altura era mesmo uma necessidade, as pessoas juntavam-se mesmo. As vindimas, as pessoas juntavam-se mesmo. Aqui não havia uma grande expressão a nível de vindimas, mas a nível de milho havia sim. E trigo. E trigo, havia ceifa, havia pessoas que inclusive vinham de fora para a ceifa, mas a minha noção daquilo que eu conheço, havia uma grande interação, e se havia alguém doente, as pessoas acorriam, faziam o que podiam para ajudar, não só a pessoa doente, como a própria família. Houve muitas crianças que ficaram órfãs e que os outros tomavam conta. E isto não é só dos romances do Terras do Leme e outras que tais, não é disso. Era mesmo da realidade que eu me lembro. E, por exemplo, eu não tinha cá os meus pais, certo? No entanto, nunca me faltou jovens, talvez ligadas à minha mãe, que me ensinaram a bordar, que me ensinaram não sei fazer o quê, que foram comigo para a praia durante um mês, durante não sei quantos anos, e iam connosco para a praia. E eu não acredito que lhes fosse assim para a grande coisa. Era a sensação de ajuda, de interajuda, de solidariedade. Eu acho que as pessoas eram solidárias. Agora, outras realidades, assim, outros níveis não conheço. Mas eu não sei se eram assim muito fechadas. Mas acha que em termos sociais havia uma estratificação muito acentuada? Talvez, não sei se senti isso. Havia, mas havia. E havia porquê? Eu posso dizer, por exemplo, na escola.
Foi onde eu senti mais essa estratificação. E não tinha percebido isso. Vinha a perceber mais tarde, agora. Mas havia. Porquê? Porque havia na escola 4 meninas que vestiam uma batinha branca. E todas as outras, as calcitas, mas havia 4 meninas de batinha branca. Essas meninas tinham tudo. E eu não critico nada. Mas isso foi na minha realidade. Depois havia os meninos, as pessoas, e eu fiz parte disso, não é? Que estudavam, faziam uma coisa à parte, pagavam o professor para preparar para os tais exames de admissão para depois irem estudar. Pronto, muitos deles perderam-se precisamente ou deixaram de pensar em Partilhó, ou pelo menos deixaram de vir a Partilhó porque deixaram de estar cá, não é? E foi isso um pouco que o meu pai foi procurar. Foi a possibilidade de me dar, a mim e ao meu irmão, outra vida. Percebe? Foi isso, mas porque eu tive que migrar para isso. Claro. Porque havia aqui os meninos filhos das pessoas que, tanto tinham ser famílias com pergaminhos, mas em Partilhó havia, mas claro, e os novos filhos também havia. E então esses mandavam os filhos para fora, não sei o quê, e perderam-se muitos partilhoenses por causa disso. Perderam-se, entre aspas, não se perderam. Fizeram a vida deles e foram para fora, e assim. A imigração também veio dar origem a um distanciamento de classes em algumas situações. Embora, porque agora nota-se os vêm e fazem muita festa, porque até gostam muito das raízes e não esquecem, mas isso não foi sempre assim. As pessoas quase até tinham vergonha às vezes. Ou então passavam muitos anos sem vir. E quando vinham, então, lá fazíamos as casas, então, com algumas características que ainda acentuava mais aqueles que olhavam para ela assim, percebe? Eu não sei e não posso garantir aquilo que estou a dizer, mas suponho que haveria uma certa estratificação, não sei. E qual era o papel das mulheres nessa sociedade? Porque disse que elas trabalhavam imenso, ganhavam imenso dinheiro com o trabalho nos teatros. Não era imenso, elas não ganhavam imenso. Não, mas havia casas ganhavam, que ajudavam pagavam em muitas casas de família e pagavam a quem estivesse lá. Eram autênticas indústrias, embora artesanais e caseiras, mas eram indústrias. Havia, de facto, as mulheres tinham uma vida bastante sacrificada. Há uma música que nós cantamos e eu até lhe dava assim, só uma ideia. Sim. Uma música que é Tio Rezar é Azeiteira. Essa música, Tio Rezar é Azeiteira, vai rezar a almeira, carregada de alhos, já os tinha cultivado. Carregado para vender na feira da Almeira, que é ali perto relativamente, a Loureiro, não é assim tão perto, e é carregada. Para lá vai devagar, para cá vem à carreira. Porquê? Porque já vinha leve e vinha à carreira porque ainda tinha os filhos e o marido e não sei o quê, e a casa para criar, para tratar. Depois, deixem-me ir que tenho pressa, vou espantalhar as ervilhas. Ou seja, depois ia para os campos, depois de vir da feira, e tratar dos filhos, dar de comer. Ainda levava comida aos homens nos campos. As mulheres ainda iam levar comida aos homens nos campos. Mas, então ainda iam, elas próprias iam para os campos. Vou espantalhar as ervilhas, vou espantalhar as ervilhas. E tenho um barco despregado, que era um centro de cabilhas. Ela ainda ia pegar nas cabilhas, que são uma espécie de pregos de madeira, para apertar uma bateira que estava a ficar despregada e meter água. Também ajudava o homem que ia depois para a pesca, para o homem não se afundar. Tinha que ir a cabilha, que as cabilhas tinham que ir bem apertadas. Portanto, labradeira, vendedeira, dona de casa, outra vez labradeira com as ervilhas, ajudante dos barcos, depois a Tio Rezar Azeiteira matou a sua porquinha, ou seja, ainda participava, isto todos matavam porcos para governar a vida durante o ano, tinha umas salgadeiras, etc. Isso fazia-se em minha casa também. E consolou o Timoteus com a manga da rainha, ou seja, ainda conseguia ser uma esposa dedicada ao marido. Diga-me se isto não é. Isto é uma música fantástica e é de Partilhó. As mulheres eram heroínas, acho eu, nesse tempo. Mas elas não tinham grande voz na sociedade. Muito pouca. Quem
Não. Mas, de qualquer maneira, também das mulheres que eu conheci, não havia assim nenhuma que eu tenha noção de que tivesse assim, que fosse maltratada Não é ou nesse sentido. Não é desrespeitada. nesse sentido que eu estou a dizer. Agora, não era. tinha. Então, eu com 18 anos, com 18 anos, digo que me casaram. Eu não tive voz. Eu não queria. E já tinha 18 anos. Portanto, isto antes, 10 e 20 anos antes e 50 anos antes, o homem é que mandava. Mas claro que havia aí senhoras que eles pensavam que mandavam e elas é que mandavam, mas isso é outro assunto. Agora, realmente, a nível do papel da mulher, foi um papel de sacrifício, de muita participação ativa e esforçada na economia familiar. E mais, e as padeiras, ainda no meio disto tudo, faziam padas diariamente, de madrugada, e muitas delas iam vender a pé, por esse mundo fora, até Ovar, até Aveiros, até sei lá onde, e depois quando vieram as bicicletas ainda iam mais longe, metiam os dois coisas atrás na bicicleta e levavam padas de partilhó de manhã, de madrugada, e faziam as padas de noite. Eu não me estava a lembrar dessas irmãs também. E depois vinham, ainda tinham tudo o resto para fazer. As mulheres foram heroínas. É por isso que eu, de facto, acho que também me habituei a nunca achar que faço demais e às vezes, se calhar, até devia parar um bocadinho. Mas a gente vai numa dinâmica, e valeu-me a pena essa dinâmica de base, porque na enfermagem eu consegui ter uma atividade boa e que eu considero. E ter uma postura diferente, se calhar. E sempre uma postura de serviço. Os homens eram autoritários, porque tinham esse estatuto. Claro. Pronto, era estatuto, às vezes, desde que não fossem estúpidos. Claro. Enfim. Agora, autoritários eram, porque era o estatuto que lhes era dado, não é? Mas na prática, a influência era da mulher. E uma mulher que soubesse, enfim, lidar bem com o marido e que conseguia, de facto, reinar numa casa. Reinava na casa, não há dúvida nenhuma, digo eu. Agora outras não, mas foram um bocadinho maltratadas. Talvez neste momento o que eu valorizo seja a abertura a um certo desenvolvimento, neste momento. E um certo orgulho da população. Eu não vivo cá, mas tenho orgulho em ser partilhense, mas o que noto é que quando se lhes toca naquilo que lhes diz mais alguma coisa, nas suas realidades, nas suas raízes, nas suas tradições, e naquilo que as pessoas gostam de lembrar e que lhes diz alguma coisa, que as pessoas sentem como seu, as pessoas sentem-se orgulhosas disso e acabam por participar, digo eu. Estou a viver cá e tenho pena. Mas penso que sim, por aquilo que eu tenho visto ao lidar com as pessoas nas variadas eventos e atividades que temos desenvolvido junto para a comunidade. Eu penso que é a abertura ao desenvolvimento, mas mantendo um certo orgulho de ser partilhense. E perguntando e pedindo quando é que voltam a fazer, e quando é que voltam, E acho que há coisas que vão reatar. Acho que há coisas que vão retomar, que estão a ser retomadas. Algumas um bocado esquecidas, mas estão a ser reatadas. E há entidades que estão a agir em função do desenvolvimento partilhado, das camadas jovens, da gente jovem, percebe? E eu estou, inclusivamente, já pedi sinceramente à Câmara e à Junta que peguem, por exemplo, a tecelagem. Há tanta gente sem trabalho, tantas miúdas e miúdas que às vezes não veem grandes saídas. E há aqui uma casa já, a Casa do Tiara, que tem uma atividade enorme a nível de tapetes de partilhó e uma certa até renovação. Mas eu acho que devíamos ir, como está a fazer, e isto agora não quero meter foice a alheia, mas o resto está a fazer uma coisa que eu acho importantíssima, que é
vão às escolas e mostram aos miúdos certas coisas que lhes podem despertar a atenção e arranjar alguns elementos, angariar. No meu grupo ainda não conseguimos chegar a esse ponto, mas já propus que façam aqui uma escola para uma coisa, um espaço, e há pessoas, enquanto sabem como se tece, não é só como se tece o tiara, é como se prepara o tiara, porque senão não vale nada, só bater não é tiara, não é tecer. E para ver se há uma chamada de atenção para uma coisa que é tradicional, mas que pode ser renovada, portanto, utilizada de uma forma nova e que pode ser rentável. Não digo para a população toda, mas 2 ou 3 pessoas que daí ganhassem esse gosto, era bom. E há pessoas a ganharem dinheiro, a ganharem a vida a tecer, ensinadas por gente daqui. Se tivesse que me convidar para vir visitar Partilhó, o que é que me levava a visitar? No início do norte de Partilhó, uma das coisas incontornáveis em Partilhó é passar pelas ribeiras e saber as histórias delas, o que é que havia e o que é que ainda há. Porque, inclusivamente, há ribeiras que fecharam, algumas das quais eu conheço, uma pelo menos que eu conheço, e há ribeiras que foram renovadas, mas eu aí ia-me munir de postais antigos. Quer dizer, olha, isto era assim, agora está assim. Só há uma no Telhador que não foi renovada, que não foi requalificada. Era uma das coisas que eu ia passar consigo, mas não ia passá-las todas a correr muito. Porque quando chegasse à Ribeira do Telhador, depois passava para a Ribeira do Macinho, ia consigo visitar 2 ou 3 pessoas que ainda tecem no norte. Ia mostrar-lhe como se tece em Partilhó, como se tece o tecido normal, como se fazem os puxados. Tinha que falar com alguém para estar lá para mostrar como se tece em Partilhó. E, vindo do norte para o centro, ia pedir a pessoas que mostrassem os tiares antigos dessas casas antigas. Mas lá, ainda do norte para o centro, ia visitar consigo 3 estaleiros. 3 estaleiros ainda a funcionar. Pedi ao Sr. Felisberto que mostrasse o que tem, o estaleiro que está ao pé da casa dele, e um outro que ele, entretanto, era um bocado ao ar livre, tinha um telheiro, mas agora acho que fechou. E lá mostrava-lhe uma ribeira que já fechou, que tinha sido Partilhó, Ribeira de Solões, mas que já não existe. E depois eram mestres Esteves a fazer normalmente barcos grandes, ou moliceiros ou mercantéis, e depois a casinha o estaleiro mais pequenino do Sr. Arménio. Portanto, aí ficava já com uma ideia e mostrava-lhe uma outra ribeira onde o Sr. Mestre Esteves põe os barquinhos dele na água, que é a Ribeira das Bulhas, e onde corta os pedaços muito compridos de madeira para fazer as partes laterais dos barcos. Depois passávamos na Ribeira da Aldeia e mostrava-lhe, desde que o Dr. Esteves nos abrisse a porta, uma coisa fantástica que é o nosso Saavedra, a parte canoagem. A canoagem é uma riqueza social, moral e também desportiva em Partilhó. Acho que valia a pena ver, e se fosse a altura dos miúdos andarem, perdíamos assim um bocadinho de tempo, entre aspas, ganhávamos um bocadinho de tempo a vê-los fazer isso. E por outro lado, na Ribeira da Aldeia, tem o Centro Interpretativo da Construção Naval, onde há muitos instrumentos que os carpinteiros, os construtores navais atuais, alguns deles já não usam porque foram substituídos por máquinas, principalmente para os trabalhos mais pesados. As cavernas e assim têm que ser com máquinas, com umas serras elétricas e assim, mas outros ainda usam, só que alguns deixaram de ser usados e eram os grandes mestres da construção naval antigamente, e tem lá tudo isso no Centro de Interpretação na Ribeira da Aldeia. Isso também era para ser visto. Pronto, e em Ribeiras temos dito, e depois iria então ver o que é que há em termos de edificação, uma casa
onde o Egas Muniz viveu com o tio Abade, que o Egas Muniz viveu em Partilhó, e depois também passaram um bocadinho pela parte da Igreja de Santo António, que foi construída pelo meu avô, por acaso, mas isso menos, um bocadinho pela parte edificada, pela Igreja de Partilhó, uma outra casa que aí teria que perguntar quais são as casas mais importantes, uma das quais está aqui, mas esta eu não conheço as pessoas. Falaria aqui com a senhora Maria dos Tamancos para ela, mas ela agora não, tinha que ser na Câmara. Eu pensei que ela ainda tinha isso em casa. Mostrava-lhe um bocadinho das construções típicas de Partilhó, daí puxava um bocadinho a brasa à minha família, mostrava-lhe a construção antiga dos Bruxarinhas e as pós-Venezuela, porque eles também aprenderam não sei coisas na Venezuela que depois vieram para cá. Há a casa do senhor, do que foi governador civil de Aveiro, o Dr. Jaime Ferreira da Silva. E pronto, e talvez um bocadinho pelo cemitério, que é onde eu acho que estão os nossos antepassados, e eu gosto sempre de os respeitar. E pronto, onde estão algumas das pessoas que vale a pena, olha, fulano está aqui, está lá. Mas isso assim só, de raspão, se tivesse tempo. Só consegue conhecer Partilhó quem cá vem. E Partilhó é abençoado. E não estou aqui a ser lamechas, é abençoado porque é abraçado, está no coração da Ria de Aveiro, e é abraçado por 7 cais da Ria de Aveiro, o que dá, é uma verdadeira terra de água, mas é uma terra de água e que não se esgota na água, não é só na Ria. Agora, há muita oferta, ainda faltam algumas coisas em Partilhó, mas visitar Partilhó é descobrir, quanto a mim, como se pode, a partir de uma realidade geográfica e um acidente que não é mérito de Partilhó, mas como se pode realmente transformar a vida das pessoas e marcá-las no simples facto de ser uma terra da Ria, mas que não deixa de ser, de cultivar e de venerar a terra. Ama-se a Ria, trabalha-se nela e temos, acho eu, assim, condições, quer sociais, quer ambientais, patrimoniais, únicas. Eu não conheço nenhuma terra como Partilhó.